Bom, agora a gente vai falar sobre os institutos da Lei 9.099, que são aqueles institutos despenalizadores. Então, se você entender esses institutos, bacana, você entendeu a Lei 9.099 no âmbito criminal. O primeiro que a gente vai ver está lá no artigo 74 da lei. Vou colocar o artigo aqui para vocês, aqui do ladinho, perto da minha fadinha. E esse instituto, ele traz o seguinte, o artigo 74 fala: a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. O parágrafo único, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, esse acordo acarreta na renúncia do direito de queixa ou de representação. Então aqui o que a gente tem? Quando a gente tem essa audiência preliminar de conciliação, o juiz pergunta para o acusado, para o possível acusado, porque ainda não há a ação penal, se ele tem alguma reparação cível para a vítima que está ali presente, se ele quer dar algum valor, algum bem, alguma coisa para reparar aquela vítima daquela infração que ele teoricamente cometeu, né? E é interessante que esse valor ele fica para a vítima, tá? E a composição civil, se a gente estiver falando de uma ação penal privada ou de uma ação pública condicionada à representação, se a vítima aceita o valor, ela está abrindo mão da ação penal. Então, no finalzinho ele fala, né? Ele renuncia ao direito de queixa, né? Que é a inicial da ação privada, e também ele renuncia ao direito de representar, que traria, consequentemente, o oferecimento de uma denúncia. Esse valor, ele vira um título executivo, então se a pessoa não paga, você já vai direto no âmbito civil com essa decisão homologada e ela já vai para a execução desse título. Você não tem que começar um processo de conhecimento lá no âmbito civil, você já vai para a execução direto, tá? Aí você pode me perguntar assim, mas e a ação penal pública incondicionada? Na incondicionada, quem tem o direito da ação é o Estado. Então, mesmo que a vítima aceite a composição civil na pública incondicionada, o Estado pode ainda querer fazer uma transação penal. Já nessas outras duas, não se fala mais em transação penal, porque ele já aceitou aquela reparação de dano. Coloquei na matéria de vocês uma observação a respeito do artigo 27 da Lei 9.603. Essa lei, ela trata dos crimes ambientais. E é importante dizer, a maioria dos crimes previstos nessa lei ambientais são de infrações de menor potencial ofensivo. Então, portanto, aplica-se a Lei 9.099 nessa lei. E aqui neste caso, nesse artigo 27, dessa vez eu não vou colocar, vocês vão ter que me aguentar. O que acontece? Além da composição civil dos danos para a vítima, ele também tem que fazer a reparação do dano ambiental que foi ocasionado. Então, ele pode, por exemplo, fazer uma proposta de, sei lá, eu te pago R$2.000 pelo dano que eu te causei, beleza. Além disso, ele vai ter que ir lá plantar as árvorezinhas ou repor o bicho, enfim, tá? Então precisa também da reparação ambiental. É só uma consideração importante aí referente a essa composição civil. E aí tem o artigo 75 da lei, não vou ficar lendo o artigo, para não ficar tão chato e não perdermos tanto tempo. Se a pessoa não quiser aceitar a composição, ele vai ter o direito, então, de oferecer a denúncia, a representação, né,
caso ela seja de ação penal pública condicionada, e se ela for de ação penal privada, ele oferece a queixa ali na hora, na audiência, tá? Por isso que a gente fala que a citação ela é pessoal no juizado, porque é nessa audiência. Se não for feito o acordo, ali você já sai citado, que aí vai ter a ação penal. Muito bem. Pergunta. Eu coloquei uma consideração aí para vocês. Se houver a composição, o ofendido oferece a queixa oral, certo? Pode ser oferecida a transação penal. Aí a gente tem o FONAGE, né, um enunciado número 112 do FONAGE, vou disponibilizar ele aqui para vocês, que fala o seguinte: na ação de iniciativa privada, cabem transação penal e sursi processual, mediante proposta do Ministério Público. Quem faria a proposta, então, como fiscal da lei, tanto na privada como fiscal da lei e como na pública condicionada ali, seria, então, o Ministério Público, tá? A gente tem, não aceitou a composição civil nas ações penais públicas, o Ministério Público oferece, quando cabíveis os requisitos, a transação penal, tá? Que a gente vai ver agora, está no artigo 76 da Lei 9.099. Então, só para a gente fechar, no fim de todas as aulas eu vou fazer aqueles nossos esqueminhas gráficos, né? Mas então vamos só fechar a composição civil. Audiência preliminar, o juiz pergunta para o acusado: você tem alguma proposta de reparação? Ele faz a proposta se ele tiver. Se ele não tiver, se nós estivermos falando de ação penal pública, passa a palavra então para o Ministério Público e ele oferece a transação penal. Agora, vamos imaginar que o acusado fala assim: eu quero fazer uma proposta de reparação de danos no valor de R$2.000. Se a pessoa aceitar e essa ação for privada, acabou ali, ele renunciou ao direito de queixa. Se ela for pública condicionada, acabou ali, ele renunciou ao direito de representar, tá? Agora, se ela for pública incondicionada, o Ministério Público ainda pode propor a transação penal, tá? Vamos imaginar que não houve composição civil dos danos, passamos então para a possibilidade, uma possibilidade. Por que possibilidade de transação penal, prof? Porque tem que ter alguns requisitos para essa proposta. E ela tá lá no artigo 76 da Lei 9.099, tá? Então vamos lá. Dos institutos que a gente tem que aprender aqui, o primeiro está no artigo 74 da lei, que é a composição civil, que é para a vítima. Agora nós vamos para a proposta de transação penal, que é o Estado falando para o acusado o seguinte: a vítima já não importa mais, tá? A vontade dela. O Estado, o Ministério Público pega e fala assim: olha, eu tenho uma proposta para você, se você cumprir essa proposta, eu não vou oferecer a ação penal. Vamos à leitura do artigo 76, e aqui agora eu vou colocar ele em tela cheia, porque ele é bem importante da gente fazer uma leitura com calma. Havendo representação ou tratando-se de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa a ser especificada na proposta. Aonde que está o negrito aí para vocês? Lembra transação penal, artigo 76. Então, vamos agora às possibilidades, né? As possibilidades da proposta dessa transação penal, elas estão ali no parágrafo 2º da lei, do artigo 76 da lei, que fala assim, ó: ela é uma hipótese, ela é uma hipótese negativa, então assim, não se faz proposta quando, mas aí a gente também pode tentar pensar de outra forma, mas vamos aqui. Não se admitirá a proposta quando
tiver sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então é o seguinte, se o cara que está ali para essa proposta, o acusado, né, o possível acusado, porque pode ser que não tenha ação penal, ele tiver sido condenado por crime que tenha pena privativa de liberdade, aqui com o trânsito em julgado da decisão, então se não transitou em julgado, não entraria, então ele teria o direito da transação penal. Agora, se ele já teve um trânsito em julgado de uma sentença condenatória, então aqui ele não poderá ter a transação penal. Se ele já tiver se beneficiado no prazo de 5 anos com essa transação penal. Então, por isso que quando junta os antecedentes, tem que olhar lá se é cabível ou não a nova transação penal, tá? E por fim, se não indicarem os antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias. Então, esses 3 requisitos a gente tem que olhar, basta um deles, né? O inciso 3º é de caráter subjetivo, na verdade, olha-se principalmente os 2 primeiros que têm caráter objetivo. Então, se ele for reincidente, né? Se ele já tem uma condenação definitiva de crime, ele não tem direito à transação penal. E se ele já foi beneficiado com uma transação penal nos últimos 5 anos, ele também não vai ter direito. Encerro aqui esse bloco para a gente finalizar a nossa aula no último bloco.